Shalom, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos estudar um pouquinho a respeito de um texto que está no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 17, versículo 11 a 19. Esse texto fala a respeito da ocasião em que o Senhor Jesus curou 10 homens que estavam enfermos de lepra. E que ao final desse procedimento, apenas um deles retorna para agradecer, para dar glória a Deus, para reconhecer que aquela obra tinha sido operada por intermédio da pessoa do Senhor Jesus. Esse texto claramente está falando sobre gratidão e é sobre isso que a gente vai conversar um pouco hoje. O que me chama muita atenção nesse texto é a estatística do Senhor Jesus, que é uma estatística preocupante. A cada 10 pessoas que são beneficiadas por algo, uma apenas reconhece que foi beneficiada, que aquilo é uma graça, que aquilo é um favor. E o Senhor Jesus, obviamente, ele não afirma isso, mas no texto fica claro que apenas 10% das pessoas, ou seja, um só, retornou. Que pode ser aplicado à raça humana, no sentido de que todos nós estamos enfermos pelo pecado. Porém, nem todos reconhecem que precisam de Deus e que precisam retornar a Deus ou que devem ser gratos a Deus. Num passo um pouco mais adiante, falando sobre esse assunto, eu fui verificar no dicionário o que significa exatamente a palavra gratidão. E gratidão está lá sendo dito como ato de reconhecer que alguém prestou um bem ou benefício ou auxílio ou favor a outra pessoa. O Antigo Testamento e o Novo Testamento falam de gratidão. Gratidão a Deus, fala sobre gratidão a Deus por benefício ou auxílio ou favor alcançado também por mãos humanas. O apóstolo Paulo, ele fala em praticamente todas as cartas dele a respeito de gratidão às pessoas. Lá em 2 Tessalonicenses, ele dá graças a Deus pela vida dos tessalonicenses, e ele fala isso para os tessalonicenses. Olha, eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês, ou seja, eu sou grato a vocês também, pelo que vocês têm realizado. Ele fala isso em Efésios, ele fala isso em Filipenses, ele fala isso em 1 Timóteo, por exemplo, e continua. Em muitos outros textos, Paulo agradece a Deus pela vida de outros, pela vida dos humanos. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, ele fala, graças por todos os homens. E quando ele usa essa palavra homem em grego significa antropos, que está falando a respeito do ser humano, não só das pessoas do gênero masculino. Ou seja, ele está agradecendo a Deus pela vida dos humanos, que tem colaborado, que o tem ajudado em seu ministério. Quando você vai estudar a respeito de gratidão na psicologia, você pode encontrar em vários livros a respeito desse assunto, né, sendo dito a respeito desse assunto. Eu li na Universidade de Manchester o comentário de alguns psicólogos, né, que falam a respeito não de gratidão, mas eles estão falando do inverso da gratidão, estão falando a respeito da ingratidão. E olha só que coisa interessante que eu li a respeito disso. Esses universitários, psicólogos falam o seguinte, a pessoa ingrata não percebe os favores que estão sendo feitos a ela, e que isso se dá de forma que o bem que lhe é feito não é notado nem retribuído. E isso tem um nome, isso se chama, de forma estarrecedora, se chama síndrome do imperador. E quando eu li isso, eu fiquei chocada, porque nós temos estudado a respeito do império das trevas e do reino de Deus, o reino da luz, o reino do Filho do seu amor. Nós sabemos que no império das trevas temos um imperador, enquanto no reino da luz temos um rei. E a diferença entre império e reino é que no império nós temos um déspota, nós temos um ditador, aquele que obriga as pessoas a agirem daquela forma, enquanto no reino há o direito de escolha, porque só dentro do reino é que existe justiça. No império das trevas não existe justiça.
Mas no reino de Deus existe justiça. Como assim? A Bíblia fala que tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E isso só se dá em local onde há luz. Se você conversar com um agricultor, ele vai te explicar que a semente, ela só brota, cresce, germina e frutifica onde há luz. Onde há escuridão, onde há treva, talvez a semente até brote, mas ela não vai para frente, porque a luz alimenta o conteúdo da semente. Portanto, só dentro do reino de Deus é que nós colhemos segundo aquilo que plantamos. Se plantamos bom, colhemos bom. Se plantamos ruim, colhemos ruim. E isso faz parte da justiça de Deus. Quando o Senhor Jesus vai falar a respeito do Espírito Santo, ele diz que o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando fala desse convencimento da justiça, está ensinando o quê? Que Deus é justo na medida em que ele dá ao homem segundo as suas obras. Ou seja, dentro do reino de Deus, aquilo que você realiza frutifica, seja para o bem, seja para o mal. E, em seguida, parte-se para o juízo. Juízo significa sentença, é um assunto que a gente pode falar outro dia. O que me deixou chocada aqui é que aqueles que são ingratos têm a síndrome do imperador. E quem é o imperador do Império das Trevas? A síndrome do mal, a síndrome satânica. Ingratidão está diretamente ligada, não na palavra de Deus, mas por meio da psicologia, não é? Também, obviamente, na palavra de Deus, mas não só na palavra de Deus. Para aqueles que gostam de mais textos, gostam de estudar além da palavra de Deus, na psicologia, a ingratidão está ligada ao imperador das trevas. Isso realmente é algo que nos coloca a pensar. Quando esse pessoal aqui da Universidade de Manchester vai falar sobre ingratidão, eles falam um pouco sobre a psicologia, sobre as características psicológicas de um ingrato. Eles dizem que o ingrato é também orgulhoso e o ingrato também é imaturo. Quando a Bíblia vai falar a respeito de orgulho e de imaturidade, ela condena essas duas práticas. Primeiro, que o nosso Deus espera que nós cresçamos. E ele aponta na direção que devemos crescer. Devemos crescer até alcançar a estatura de varão perfeito, e o nosso modelo é o Senhor Jesus. E quando fala sobre orgulho, Deus diz que ele abate os orgulhosos, que os humildes são levantados, mas os orgulhosos, os soberbos, eles são abatidos. Que não há como chegar na presença de Deus se nós temos o nosso coração cheio de orgulho. Aquela pessoa que é orgulhosa, ela não admite que precisou de alguém. Então, logo ela sente melhor, né? Depois que ela foi ajudada, ela dá um jeito de apontar algum tipo de erro que aquele que a ajudou possui, porque todos nós humanos temos erros, todos nós humanos temos falhas, todos nós humanos temos limitações. E esse que foi ajudado, ele não admite que foi ajudado, então ele localiza com facilidade, né, um erro naquele que estendeu a mão e muitas vezes até aponta esse erro para usar como desculpa para sair da presença dele. No fundo, ele está dizendo assim, não é possível que uma pessoa muito pior que eu me ajudou. Não é possível que eu precisei da ajuda de uma pessoa que claramente é muito pior que eu. O orgulhoso, ele tem a tendência de se ver superior aos outros. Ele tem a tendência de se ver em mais alta conta. E isso enche o coração dessa pessoa de ingratidão. Quando a Bíblia vai falar a respeito de pagamento, ela diz que nós devemos pagar a todos o que lhes é devido. Lá em Romanos 13, capítulo 7, que nós não podemos ficar devendo absolutamente nada a ninguém. E cita 4 tipos de pagamento, mas ele diz que é para pagar tudo e não ficar devendo absolutamente nada a ninguém. Em seguida, o Senhor Jesus, em outro texto, ele nos ensina que existem pagamentos que devem ser feitos a Deus
e pagamentos que devem ser feitos ao homem. Quando ele diz, você deve pagar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, a gente não deve somente satisfação para Deus, a gente não deve somente gratidão a Deus. Num outro nível, obviamente bem menor, porque quando nós estamos ajudando, nós estamos sendo ferramentas de Deus na vida de alguém. Mas quando você está sendo ajudado, alguém está sendo ferramenta de Deus na sua vida. E nós não devemos ser gratos somente a Deus, mas também devemos ser gratos às pessoas que nos ajudaram. A gratidão, ela faz com que nós tenhamos a verdade no nosso coração. E a Bíblia fala que nós não devemos nos enganar com a mentira e que também devemos nos revestir com verdade e com humildade. Humildade e verdade é uma roupa. Está lá em Colossenses 3, verso 10. Nós devemos nos revestir com o novo homem. E esse novo homem, ele não se deixa enganar pela mentira, ele não se deixa enganar pelo orgulho, pela soberba, pela ingratidão. Que essa palavra, ela venha te auxiliar, não somente te fortalecendo se você foi vítima da ingratidão, mas também abrindo seus olhos se você está sendo ingrato com alguém que estendeu a mão para você. Se você está sendo ingrato com alguém que te ajudou, que investiu tempo em você, que te ensinou, que te alimentou em diversas formas e agora está deixando esta malignidade da síndrome do imperador tomar conta do teu coração e dizer, como assim? Você foi ajudado, você que é uma pessoa tão boa, sai de perto desse homem, sai de perto dessa mulher, você não está vendo que ele está cheio de defeitos? A verdade é que todos nós estamos cheios de defeitos. E somente um coração lavado pelo sangue do Senhor Jesus, pela graça da palavra, pela água da palavra, é que consegue entender que todos nós estamos no mesmo patamar. Um dia eu sou ajudada, no outro dia eu posso te ajudar. Receba essa palavra em nome de Jesus.